Olá, eu sou a Isabela Zanina e vou apresentar o PIBIC agora, titulado Avaliação do Consumo de Cafeína em Estudantes de Nutrição da Universidade de Brasília. O professor orientador foi o Caio Reis. Começando agora com uma breve introdução da pesquisa, a cafeína, denominada como alcaloide 1,3,7-trimetilxantina, é a substância psicoestimulante mais consumida no mundo. Tem como principais fontes café, o cacau, chá verde, chá preto, erva mate, guaraná, nozes de cola, e também pode ser adicionada em algumas bebidas, como refrigerantes, bebidas energéticas, também medicamentos e suplementos alimentares. No Brasil, o café, que é uma das principais fontes, é a bebida mais consumida no território. Ela traz alguns benefícios, se consumida em quantidade adequada, como as suas características sensoriais dos alimentos fontes, aumento da capacidade de alerta, redução de fadiga, melhor desempenho de atividades que requerem esforço físico, mental, mas se o consumo for excessivo, pode causar alguns malefícios, como dor de cabeça, irritabilidade, desequilíbrio no controle motor e diminuição da qualidade do sono e insônia. No Brasil, é recomendado para a população adulta, de uma forma geral, um consumo de até 400 mg por dia de cafeína. Dentre os públicos que consomem a substância, os que mais se destacam são os estudantes universitários, principalmente por eles realizarem frequentemente longos períodos de estudo, também ter necessidade de entregar trabalhos e projetos que demandam tempo, foco e atenção. Com isso, eles têm a tendência de estarem mais expostos a um consumo excessivo. Contudo, não tem no Brasil um instrumento validado que possa mensurar a ingestão de cafeína. Assim, o objetivo do presente estudo é avaliar o consumo de cafeína de estudantes de nutrição da Universidade de Brasília. Quanto aos métodos do estudo, ele foi do tipo transversal, dividido em 3 etapas principais. Primeiro, a seleção da amostra. Segundo, a aplicação do Questionário Brasileiro de Consumo de Cafeína, QCCBR. E terceiro, a análise dos dados. A busca e a seleção dos participantes foi feita por meio de divulgação da pesquisa via Instagram e WhatsApp em grupos e perfis relacionados ao curso de nutrição. Essa pesquisa foi um projeto piloto da aplicação do questionário em sua futura validação em território nacional, e foi feito o cálculo da média de consumo diário de cafeína de cada participante, a classificação dele como seguro, se menor ou igual a 400 mg por dia, ou inseguro, acima desse valor. Os instrumentos utilizados foram o SurveyMonkey, com as perguntas sociodemográficas, e o QCCBR, o Excel para conversão dos valores de consumo obtidos em miligramas de cafeína por dia, a Tabela Brasileira de Tio de Cafeína, que contém as principais fontes de cafeína consumidas no Brasil, e o SPSS para análise estatística. Quanto aos resultados e discussão, primeiramente em relação aos dados sociodemográficos e o perfil da amostra, tivemos um total de 16 participantes. A amostra foi composta, em sua maioria, por integrantes do gênero feminino, com idade entre 20 e 35 anos, classificados como eutróficos e praticantes de exercício físico. Quanto às variáveis sociodemográficas relacionadas ao curso e o consumo de cafeína, não houve, na maior parte, relevância estatística. Porém, teve uma associação positiva entre o maior consumo de cafeína e um excesso de peso. Mas mesmo nesse caso não é possível fazer muitas inferências, porque é possível que os participantes com IMC elevado não possuam excesso de peso e sim um alto percentual de massa muscular, porque foi avaliado por meio do IMC, não teve avaliação de composição corporal. Quanto ao semestre do curso, a maior parte dos estudantes estava à frente do quarto semestre, e a principal motivação relatada ao ingerir cafeína foi se manter acordado, e, em segundo lugar, o sabor dos alimentos que são fontes de cafeína. Esses resultados estão muito presentes na literatura. Diversos estudos têm mostrado essas motivações como as principais para o consumo de cafeína. A média da ingestão diária de cafeína dos participantes do estudo foi em torno de 167 mg por dia, valor que está um pouco acima do encontrado por outros autores quanto ao consumo de cafeína por adultos em geral e de universitários. A amostra foi então estratificada em quartis conforme a quantidade de cafeína diária consumida, sendo eles consumo baixo, médio, alto e excessivo. O grupo com consumo excessivo, ou seja, inseguro, acima de 400 mg por dia, apresentou uma ingestão diária média em torno de 565 mg por dia, representando quase 19% dos participantes da amostra. Esse percentual também está acima do encontrado na literatura. Mas vale aqui um destaque que a maior parte do consumo dos participantes estava dentro do limite recomendado. As principais fontes de ingestão de cafeína foram, em primeiro lugar, os suplementos esportivos, alcançando quase 52% das fontes totais, e, em segundo lugar, o grupo dos cafés. Esse resultado diverge um pouco do encontrado na literatura, que tem mostrado na América as principais fontes como sendo os cafés e os refrigerantes. A menor contribuição foi dos medicamentos e dos chocolates. Podemos concluir, então, que o valor médio de ingestão de cafeína dos participantes da amostra foi em torno de 167 mg por dia, em torno de 19% apresentou um consumo inseguro. As principais fontes foram a cápsula de cafeína e o café, e a principal motivação foi manter-se acordado. Esse estudo piloto foi bem sucedido, ele fornecerá insights valiosos para aprimorar o QCCBR na pesquisa de validação em território nacional. Porém, os dados ainda são limitados, requer a pesquisa de validação do instrumento para melhor conhecimento a respeito do consumo de cafeína dos universitários e dos brasileiros de forma geral. Aqui estão as referências utilizadas na apresentação. E obrigado pela atenção.